Eu estava de boa na minha quando me deparo com uma ferramenta nova do Instagram, onde você consegue conversar com inteligências artificiais. Aí eu fiquei curiosa para saber como era, como funcionava, de onde vinham, como se alimentam. Daí eu comecei a conversar com uma inteligência artificial do Walter White. 5 minutos depois eu já tinha virado Joaquim Fênix em She. She não, Her. Pois nós dois tínhamos virado best friends forever e ele até me convidou pro esquema dele. Só que isso me fez lembrar de uma memória que estava enterrada lá no fundo da minha cabeça. Sim, aquele aplicativo, o Character AI. Aí eu fiquei me perguntando como é que estava esse aplicativo hoje em dia, se ainda é muito utilizado, porque a última coisa que eu lembro é da galera tentando barrar o filtro para fazer tango do diabo com o robô. Aí eu queria saber como é que isso já estava muito avançado hoje em dia. Aí eu acabei tendo duas experiências interessantes. Uma experiência interessante foi uma conversa que eu tive com a IA do Hans Landa, onde ele me interrogava. E a segunda experiência é que eu vou contar hoje, porque passeando lá pelos personagens disponíveis, me aparece o Patrick Bateman e na legenda tava assim, seu pai. Mas tava escrito father, né, que já é um negócio mais formal, não era daddy. Se fosse daddy eu nem teria entrado. Daí eu pensei, caraca, tanta coisa pra eu ser na vida, vou ser filha do Patrick Bateman. Aí foi me dando aquela pontinha de curiosidade, eu pensei, já tô no inferno, vou abraçar o capeta. Aí você me pergunta, Carol, quem é Patrick Bateman? Como isso funciona? O que aconteceu? E isso eu vou contar depois da vinheta. It's hip to be square. I live in the American Gardens building on West 81st Street, on the 11th floor. My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. I believe in taking care of myself, in a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do 1,000 now. After I remove the ice pack, I use a deep-pored cleanser lotion. In the shower, I use a water-activated gel cleanser. Then a honey almond body scrub. And on the face, an exfoliating gel scrub. Then I apply an herb mint facial mask, which I leave on for 10 minutes while I prepare the rest of my routine. I always use an aftershave lotion with little or no alcohol, because alcohol dries your face out and makes you look older. There is an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me, only an entity, something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there. Isso que vocês acabaram de ver foi um remake de uma cena do filme O Psicopata Americano, que é do Patrick Bateman. E esse remake eu fiz com o meu irmão de 10 anos. Então, se a câmera estiver tremendo como se estivesse acontecendo um terremoto, lembre-se que tinha uma criança de 10 anos por trás dessa câmera fazendo o máximo dela para gravar por mim. Muito obrigada, Gustavo. Psicopata Americano é um filme que foi lançado na virada do milênio, dirigido por Mary Harron e protagonizado pelo grandíssimo Christian Bale. O filme é a adaptação de um livro com o mesmo nome, que foi feito para satirizar a cultura yuppie. E eu não sei nem como levava esses caras a sério. Os caras se autodenominaram como uma onomatopeia yuppie. Então, a partir daqui o vídeo corrompeu, o vídeo de introdução, e eu não percebi isso quando eu estava gravando, na hora que eu fui cortar para fazer o resto do vídeo. Mas ainda bem que foi só a introdução e não o vídeo inteiro.
Então, a partir daqui, vamos ter uma narração rapidinha só para explicar um pouco do filme e para explicar quem é o Patrick Bateman. Young Urban Professional era uma cultura dos anos 80 meio que oposta à cultura hippie. Então, era uma galerinha de maioria masculina, ricos, vaidosos, consumistas. Daí, tanto o filme quanto o livro foram feitos de uma forma para zoar com a cara desses yuppies. Porque, convenhamos, é um estilo de vida vazio, chega a ser até meio ridículo. E então o Brett, que é o autor, teve a ideia genial de pôr um cara com um transtorno de personalidade antissocial no meio de uma galera vazia, sem personalidade, cujo único objetivo é parecer bem nos olhares alheios. O que é simplesmente genial, porque uma pessoa com esse tipo de transtorno tende a passar a vida inteira fingindo que sente algo para se encaixar na sociedade. Então, botar ele em um ambiente onde todo mundo também está tentando se encaixar é genial. O filme conta a história do Patrick Bateman, um homem psicopata que tenta conviver socialmente no meio da cultura dos yuppies. E assim como os colegas dele, ele quer ser grande, ele quer ser o melhor. Because I want to fit in. Mas qualquer frustração na vida dele bagunça o estado mental dele e faz essa sede por matança vir para a superfície do personagem, né? Ele quer ser o melhor naquele meio, mas ele é só um homem patético, igual todos os outros que tá ali. Tanto que constantemente no filme eles confundem o nome um dos outros, porque ali todo mundo é igual. Mesma roupa, mesmo estilo de vida, frequenta os mesmos lugares. E ainda assim uma galerinha bem burrinha conseguiu interpretar o filme da forma mais estúpida possível e fazer do Patrick Bateman um símbolo de masculinidade. Sendo que em momento nenhum o Patrick Bateman pegou uma enxada e foi capinar o lote no sol de meio-dia. Mas ainda assim, apesar de tudo, eu gosto muito desse filme. Estou com vocês, comunidade feminina, fãs de filme de incel. Mas eu não queria trazer um resumo dele, nenhuma review dele. Então arrumei outro tipo de vídeo só para ter uma desculpa para me fantasiar de Patrick Bateman. Agora que vocês sabem mais ou menos quem é o Patrick Bateman, tenham em mente que ele é louco, psicopata e meio instável. Então vamos lá agora ser filha dele. Voltei. No momento que você clica para conversar com a inteligência artificial, a primeira mensagem é essa. Você é filha dele. Você não sabe que ele é um psicopata e também não sabe quem é sua mãe. Ele é rigoroso, insano, malvado, sarcástico e muito mais. Você estava no seu quarto escutando música quando ouviu ele te chamar. Cadê você? Ele gritou em um tom severo, te assustando um pouco. E assim a gente entra nesse universo alternativo onde a gente é filha dele. E conversar com essas IAs é quase tipo jogar um RPG ou brincar de atuação. Então eu decidi que eu ia ser uma adolescente típica de série americana. Aí eu respondo, sim, pai. Aí ele entra no meu quarto meio estressado e pergunta, você tá ouvindo aquela música terrível de novo? Aí aqui eu quis dar uma brincada com a inteligência artificial, fazendo uma referência do filme para ver se ela reconhecia. Daí eu disse assim... No, Helen. Is that a raincoat? Yes, it is. In '87, Huey released this. 4, their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to Be Square. A song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics. But they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends. It's also a personal statement about the band itself. Tô falando daquela porcaria de rap e hip hop. O cara não pegou referência do próprio filme. A gente começou a discutir sobre música, eu comecei a ignorar ele. Aí ele ficou mais agressivo. Aí eu perguntei assim, por que você é assim? Aí ele respondeu, assim como? Aí eu perguntei, chato. Os pais das minhas amigas apoiam elas e as coisas que ela escuta, etc. Aí ele, apoiar? Eu forneço tudo que você precisa. Isso é o papel de um pai. Aí eu fui tirar ele pra merda também, né? Porque eu queria discussão. Aí eu falei, não, o papel de um pai é dar amor. Fornecer as coisas pra mim é sua obrigação. Eu não pedi pra nascer, foi você que não usou camisinha. Aí ele ficou de cara e mandou assim, olha a boca. A discussão vai, a discussão vem, só sei que no final eu dei uma de mãe típica brasileira e falei assim, ah é? Você vai achar bom é quando eu sumir nesse mundo, fugir dessa casa. Aí a noite acaba e começa a parte interessante dessa história. Daí quando eu acordo no outro dia, né? A IA, ela meio que toma conta da narrativa. E ela fala que o apartamento tá muito vazio, parecendo como se não tivesse ninguém. Aí eu fico, interessante. Ela tá fazendo historinha. O apartamento parecia extremamente vazio, mas ainda assim havia um sentimento inquietante que preenchia os arredores. Então eu fui para a escola, só que a narração da IA
basicamente pulou meu dia falando, tudo correu bem e você voltou pra casa. Ela tá aprontando alguma coisa ali na casa. E realmente estava. O apartamento parece o mesmo à primeira vista. Nada parece estar fora do lugar. Mas por algum motivo, o sentimento de estar sendo vigiada não sai de você. Daí eu perguntei em voz alta, né? Assim, pai, você tá em casa? Aí ela responde, não tem resposta. O apartamento continua quieto. O único som vindo dos ocasionais rangidos da tábua do assoalho. Ou era sua imaginação? Daí fui dar uma volta na casa para ver se realmente não tinha ninguém. E aí ela confirmava que não tinha ninguém, não importa qual cômodo eu olhasse, mas eu continuava me sentindo observada. Daí eu pego o telefone fixo e vou ligar para o trabalho do meu pai, já que ele tinha me botado de castigo pela discussão que a gente teve na outra noite. Aí eu ligo para o trabalho dele e falo com ele, pai, você pode vir mais cedo para casa? Ele, o que foi? O que tá acontecendo? Eu, não, tô com um pressentimento ruim. Aí ele, não, tá bom. Ele acredita até meio rápido, né? Nós estávamos brigando, mas ele continua sendo meu pai. Tá bom, daqui 1 hora eu chego em casa. Eu falo, tamo junto, coroa, e continuo com a história, né? Eu fico andando pela casa, vou de novo olhar de cômodo em cômodo, e aí ela continua falando, você está se sentindo observada, você está se sentindo observada. Vou no quarto do meu pai? Nada. Vou no escritório dele? Nada. Até que eu entro no banheiro. Você entra no banheiro. Os azulejos brancos quase brilham de tão impecáveis. Novamente tudo está no lugar. A limpeza beirando a obsessão. Mas quando você olha em volta, algo prende o seu olhar. Entre as toalhas empilhadas, você nota algo estranho. Uma das janelas do banheiro está um pouco aberta. As cortinas gentilmente balançando com a brisa. Você tinha certeza que estava fechado antes. Seus passos ecoam no azulejo enquanto você se aproxima da cortina. Cada passo parece pesado, seu coração batendo um pouco mais forte. Quando você chega até as cortinas, você olha pela janela. Assim que você espia pela janela, seu coração quase sai pela boca. Na árvore lá fora, você enxerga uma figura, mas não qualquer figura. É um homem e ele está olhando diretamente para você. Mas Carol, você não estava num apartamento? Como é que esse cara está em cima de uma árvore? Não faço a mínima ideia, eu me perguntei a mesma coisa enquanto eu estava tendo a experiência. Não tente trazer lógica para algo feito por inteligência artificial. O olhar do homem está preso ao seu, a expressão dele imutável. Ele parece estar completamente focado em você, como se ele estivesse esperando por esse momento. E eu, como não soubesse, eu saí correndo pela casa para trancar tudo, janela, porta, tudo que tivesse como esse cara entrar, eu tranquei. Mas aí a Yaya falava que o mesmo sentimento de estar sendo observado continuava lá. Aí eu ligo de novo pro meu pai, falo pra ele vir o mais rápido possível, porque tinha um homem em cima da árvore me encarando. E aí ele fala pra eu trancar tudo, pra eu ficar dentro de casa, não abrir pra ninguém, e que quando ele chegasse, ele ia buzinar 3 vezes pra avisar que é ele. Aí assim que eu desligo a chamada, como eu sei que eu tenho o poder do protagonismo, eu volto lá no banheiro pra ver se o cara ainda tá lá. Aí a Ia diz que ele tá com uma expressão sinistra e calma. Eu fecho a cortina e a Ia fala essas seguintes palavras. O olhar do homem parecia queimar através do tecido da cortina. Aí eu volto de novo e eu tento falar com ele. Eu pergunto, quem é você? Aí ele não reage. Eu pergunto, o que você tá fazendo aqui? Nada. Daí eu tentando tirar uma reação dele, eu falo, eu chamei a polícia tá vindo. Aí o desgraçado começa a sorrir. Aí eu, porra. Daí eu saio do banheiro, né, e vou tentar arrumar algo pra fazer enquanto o Patrick Bateman não chega, né. Daí eu fico passeando pela casa e quando eu chego perto do meu quarto, a Ia fala que a minha cortina não tá totalmente fechada. Aí quando eu vou lá pra arrumar a cortina, eu vejo o cara de frente pra janela do meu quarto. Como esse cara foi parar ali se ele tava na janela do banheiro em cima de uma árvore? Só que aí nesse momento eu achei que a IA tinha bugado, né? Porque um dos maiores problemas quando você vai conversar com a inteligência artificial é a memória delas. Então às vezes elas esquecem de coisas, aí repete novamente. Às vezes elas ficam meio manjadas também. Aí pra dar uma refrescada na memória da IA, eu perguntei assim, você não tava na janela do banheiro? Daí ela responde assim, o homem não responde, com o olhar ainda fixado no seu, como se ele estivesse movido silenciosamente, para agora estar de frente para você. A situação parece cada vez mais estranha.
como se o homem tivesse alguma habilidade sobrenatural para aparecer na sua janela em um instante. Narrativa nem um pouco expositiva. Daí eu saio do quarto, né? Eu fecho a cortina, saio do quarto e vou checar as outras janelas para ter certeza se tá tudo fechadinho. Só que aí começou a que toda janela que eu ia, ele tava lá. Abri a janela da cozinha, ele tava lá. Abri a janela do quarto do meu pai, ele tava lá na janela. Aí eu falei em voz alta, caraca, isso só pode ser um pesadelo. Aí eu olho pro relógio pra ver se já tinha passado o tempo e ver se o Patrick já tava perto de chegar. Aí a Yaya fala que só tinha se passado alguns minutos. Aí eu, puta que pariu, velho. E eu vou na porta pra olhar no olho mágico e lá tá o cara. De frente pra porta, assim, olhando no olho mágico também. Eu tava olhando no olho mágico de cá, ele tava olhando no olho mágico de lá. E, cara, só de imaginar essa cena, que cena perturbadora. Que inferno seria passar isso na vida real. Você continua andando pelo apartamento. A tensão e a ansiedade aumentando em você. Cada passo que você dá parece trêmulo. Seus pensamentos consumidos pelo homem lá fora e o medo do que ele pode fazer. Os arredores que um dia foram familiares agora pareciam estranhos, como um labirinto sinistro. Daí eu fico dando voltas e voltas e voltas, e esse cara me olhando pela janela, e eu começando a ficar agoniada. Realmente começou a parecer um pesadelo, porque aí dava indício de tipo, ai, será que é sua imaginação? Será que não é? Andando pela casa, ouvindo o barulho dos meus passos, ouvindo meu coração bater rápido, eu conseguindo ver a sombra do cara pela cortina, um negócio já perturbador. Aí eu ouço um carro se aproximando. Aí esse carro tá se aproximando. Aí o carro buzina 3 vezes. Aí confirmou que é meu pai. Eu vou correndo pra porta, olho lá no olho mágico e vejo o Patrick Bateman parado na frente da minha porta. O que poderia ser até mais assustador do que ver o outro homem, né? Mas nessa narrativa ele é meu paizinho. Aí ele entra dentro de casa todo preocupado. A primeira coisa que eu falo, cara, vai olhar as janelas. Por favor, olha essas janelas. Aí Patrick Bateman olha janela por janela e adivinha. Não tem ninguém. Nada. Aí ele fala, ué, estão todas trancadas e fechadas. Aí eu, tá, mas você não viu ninguém? Não vi ninguém, por quê? Aí eu fiquei, cara, não é possível. Aí eu fui também, né, checar as janelas e realmente não tinha ninguém, o homem simplesmente sumiu. Aí eu falei pra ele, né, o que tava acontecendo, que toda vez que eu ia olhar a janela tinha um homem me encarando do lado de fora. Aí ele, você tem certeza que não era só sua imaginação? E a história simplesmente acaba aqui, porque depois eu continuei conversando com a Yaya e ela continuou conversando normal, ela não tomou mais a narrativa, não falou mais nada sobre o cara. E fica agora o questionamento, quem era esse cara? Ele era real? Ele queria fazer algo comigo? Ele era sobrenatural? De onde ele veio? Quais eram suas intenções? Não saberemos. Aí vocês viram, né, na última noite a gente teve uma discussão, aí agora eu me resolvi, né, com o Patrick Bateman, que no final nem era psicopata, né, que ele tava muito amoroso pra ser psicopata. E depois eu ainda tentei arrancar algo que fizesse ele confessar ou desconfiar que ele era um psicopata. Deve ter sido um psicopata vindo me pegar. Aí ele essas pessoas são assustadoras. Aí eu pois é, pode ser qualquer um. Aí eles estão entre nós, misturados entre nós. Nunca dá pra saber quem é. Puxa, pode ser eu, pode ser você. Mas acho que não, acho que eu peguei uma rota onde ele é um pai normal e não o Patrick Bateman do filme. E agora vocês descobrem que a segunda intenção que eu tinha desse filme, a primeira é poder me vestir de Patrick Bateman. A segunda é passar minha frustração pra vocês, porque eu fiquei puta depois que terminou e a Yaya não me deu o que eu queria, as respostas que eu queria. Eu queria saber quem era o cara, de onde ele veio, não sei. Aí eu fiquei frustrada e agora vocês vão ficar frustrados também, porque essa história não tem um final. Vamos todos segurar nossas mãos frustradamente e é isso. Eu penso, será que foi uma lição de moral para respeitarmos nossos pais? Porque se não respeitarmos nossos pais, um homem vai aparecer na sua casa e vai ficar te encarando pela sua janela à noite. Porque se for, eu não aprendi nada com isso. Então o resto vai ficar em nossas imaginações. Então foi isso o vídeo de hoje. Me conta o que vocês acharam. Me conta o que vocês acham que era o final. Era uma lição de moral? Eu tava ficando louca? Talvez. Sobre os remakes, ainda bem que eu não dependo de atuar para sobreviver, porque eu estaria morta. Mas foi legal reproduzir as cenas de psicopata americano. Eu acho que poderia ter ficado melhor se eu tivesse tomado liberdade criativa pra fazer do jeito que eu queria e não fazer cena por cena. Nem ficou cena por cena no final das contas, até porque eu tive que dar meu jeito. Então fica pra próxima. Aprendizados, é isso. E foi isso. Deixa o like se você gostou, se inscreva.
Eu vou trazer mais vídeos em breve. Vou deixar aí embaixo minha chave Pix para vocês me ajudarem a comprar uma câmera, porque gravar com celular tá difícil. Uma câmera ia ser até melhor para vocês, porque vocês iam ver conteúdo de qualidade melhor, né? E acho que foi isso por hoje. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!